Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Boa noite, então, a todos. É, vamos então, é, vamos então para a nossa terceira, né, web aula da UC aí de refrigeração e climatização industrial. Então, na semana passada ficou a carga do professor Carlos, né? Então, ele abordou com vocês aí sobre os sistemas de duplo estágio, né? O sistema em cascata, e falou um pouco aí também sobre o diagrama de pressão e entalpia, os desvios do ciclo real termodinâmico, né? Do ciclo real no ideal. Um diagrama ali, pressão e entalpia, tipo do R22, a gente também ele é padrão para os outros fluidos refrigerantes, só que, claro, vai mudar, né? Cada substância ali vai ter suas características, né? Então vão ter também valores distintos, comportamentos distintos. Ele falou também sobre o desempenho, um pouco da temperatura de evaporação e de condensação. O tanto que os dois ali influenciam na questão do COP, né, que é o coeficiente de performance do sistema de refrigeração, né. COP a gente sabe que é aquela eficiência, né, o tanto que ele tem que produzir ali o frio, né, no menor trabalho possível, né, o tanto que ele tem de retirar de calor usando a menor quantidade de trabalho, né, do compressor possível. Bom, então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. Não vamos falar hoje dos equipamentos, né, instalações e frigoríficos industriais. Basicamente aí, né, os fabricadores de gelo e um pouco ali das câmaras frigoríficas, que é a câmara frigorífica aí, vamos dizer assim, é um centro, um cerne, principalmente aí da área de alimentos, né, principalmente eh, manipulação aí de carnes, né, carnes, leites e os seus derivados, que precisa estar no refrigerado ali na cadeia do frio. Então, a câmara frigorífica, né, vamos dizer assim, é o cerne dessas indústrias, né, onde vocês trabalham aí, inclusive, né, na Creabs. Mas vamos iniciar falando, pessoal, iniciar isso com os fabricadores de gelo, né? É, em algumas, né, algumas indústrias, você vai ter ela. Claro, você pode comprar elas, né, de uma outra fornecedor, ou se você, né, sua própria indústria ter sua parte de gelo, principalmente para algumas aplicações específicas, né? E esses fabricadores de gelo, você vai ver eles fabricando gelos de três, né, formas, né? Ele em cubo, em escamas, seja escamas finas ou grossas, barras e tubos. Claro, cada um ali, né? Cada um desse gelo, ele vai ter uma aplicação, né? Então, uma aplicação, vou precisar usar o gelo em cubo, ora do escama, ora o gelo em barra, ou em tubo, né? Bom, e todos eles, né, pessoal, vai usar o ciclo comum que a gente tem. Então, por exemplo, o gelo em cubo é o ciclo de refrigeração convencional. Então, o evaporador ali, onde vai retirar o calor da água para congelar ela, né, transformar em gelo, é uma superfície, né? Então, a serpentina vai estar ali na forma, com o formato dos blocos de gelo a serem gerados. Então, o bloco de gelo vai estar, né, por dentro ali em cima da serpentina, onde o fluido vai retirar o calor e congelar aquela água que inicialmente coloquei ela ali a temperatura ambiente, né, no estado líquido. Ela vai retirar o calor e se transformar em gelo, né? É o simples aí, né? É, Então, uma bomba de água, né? Considerando esse mais simples, por exemplo, a gente faz em casa, né? Enche ali, ó, na nossa casa não é o evaporador direto, a gente coloca a forminha e ele vai tirando da forminha ali. Nesse caso já tem a forma que é fixa ali e vai abastecendo de água. Aí você pode automatizar de forma que enche de água ali um tempo, formou o gelo, desprende, como diz, liga de novo ali a fonte de água, desliga, dá o tempo de formar o gelo e assim por diante. Você pode fazer isso de forma repetida, né? De forma ali contínua. Então, promove nessa. Só um minutinho, pessoal. Acho que alguém aí. Deixa eu só reassumir
Só um minutinho, pessoal. Alguém aí pegou, reassumiu aí. Deixou. Isso. Aí no caso aí, pessoal, uma bomba de água, né, ela vai promover essa contínua circulação da água sobre a superfície fria do evaporador, né? Ou seja, vai ficar, como eu falei, vai ficar sendo um processo ali automatizado, né, de forma a ficar sempre fabricando gelo, né, tendo gelo ali conforme vai sendo formado. Aí, à medida que esse cubo de gelo então atinge aquele seu formato, né, no tamanho especificado, desliga a bomba e aciona o ciclo de degelo, né? Aí como é que ele pode fazer esse degelo para, por exemplo, desprender a forma? A gente sabe que o gelo ali fica, né, uma espécie ali, ele adere, né? Fica difícil de desprender. É uma forma de fazer isso sem necessidade de uma pessoa ir lá ficar mexendo na forma, né? De fazer isso de uma forma meio automatizada, sem ação humana, é o que é utilizar um gás quente no interior do evaporador. Então você pode, no momento, por exemplo, está saindo o fluido do compressor, ele está quente a alta pressão. Então, uma parte desse vapor mais quente que saiu a alta pressão, você pode desviar uma parte dele para degelar ali aquela parte da forma e fazer isso, o desprendimento do gelo. Aí você passa ali, então você usa isso com um sistema de controle, né? Você usa ali um controle que não precisa desviar todo o tempo, é só uma parte ali, um tempinho para poder desviar, passar ali, ele retorna lá para o condensador e o ciclo retoma, né? E você não precisa também obrigar esse vapor, né, que já está alta pressão também, desviar e voltar para o compressor, não. Você pode voltar para você pode fazer o retorno para ele passar para o condensador, né? Não necessariamente refazer o trabalho no compressor. Aí, como eu falei, né? Desprender o bloco de gelo, né? Aí você joga água ali, né? Aí você desliga ali o tempo de passar o gás quente a alta pressão, aí volta ao normal e alimenta com água e o ciclo retoma. O outro tipo de gelo, fabricação, pessoal, é o gelo em escama. Como é que ele é produzido? Como é que você faz aquele formato de escama? Escama de peixe, né? Ele é produzido pela aspersão de água sobre a superfície de um evaporador cilíndrico, como se estivesse jogando esguichos mesmo de água, e ele vai em cima de um evaporador cilíndrico. Normalmente é um aço inoxidável, né? Então toda a indústria alimentícia, né, pessoal, de um alimento ali, coisa que vai ser ingerido pelo ser humano, tem que utilizar o aço inoxidável, né? Então, ele é um aço inoxidável, logo é um aço mais caro, né? Também tem que ter os devidos cuidados. Por ele ser inoxidável, pessoal, sinceramente, não quer dizer que ele não vai oxidar nunca, né? Se você não tiver os devidos cuidados ali, devido manuseio, você gera corrosão, sim. Você vê pontos de corrosão por um mau uso, por exemplo, num aço, né? Num aço inoxidável. Bom, então você joga ali uma camada de água, né, como se fosse um aspersor, parecendo de irrigação mesmo, é, de irrigação ali de agricultura. Joga em cima desse cilindro, né? Esse evaporador ele é em formato cilíndrico, ele joga a água, ele vai, né, sendo retirado mecanicamente, então ele vai se movimentando por meio de um elemento rotativo, né? No formato de escama. Então, nesse caso, não vai precisar de descongelamento. Não preciso, por exemplo, igual lá no gelo em cubo, utilizar ali uma fração de gás quente para poder retirar o meu gelo, né? Não preciso. Então, dessa forma, eu não aumento a temperatura do meu gelo. O meu gelo ele já fica o mais resfriado possível, né? Porque se você joga o fluido quente, você já vai, de certa forma, degelar um pouco, né? Você vai tirar um pouco de gelo, você vai aumentar um pouco a temperatura do gelo. Nesse caso, como você não vai utilizar um álcool de maior temperatura, você não vai degelar, né? Você não vai ter uma parcela de degelo, ele vai ser um gelo com menor temperatura possível.
Então, essa forma de fabricar o gelo, ele vai ter a temperatura mais baixa do que os outros processos que a gente vai ver aí, né? E já viu no de cubo, por exemplo. E essa forma de produção, pessoal, eles fornecem o gelo de forma automática e continuamente em torno de 10 minutos, ou seja, é bem rápido, né, o resfriamento aí. E essas escamas planas, né, então aquela escama meio de peixe, parece uma escama de peixe, né, tem um melhor contato com os alimentos a serem conservados. Geralmente a gente usa isso lá nesses expositor de peixes, né? Os pescados, principalmente os pescados, a gente chama de pescado fresco, né? Aquele que é mais expositor ali, que é mais para consumo imediato, né? Então, expositor ali, realmente é um gelo em formato de escama, né? Parece um flocos ali, né? Flocos planos, né? E aqui, ó, é a rosca de corte do gelo. Então, o gelo vai nesse evaporador cilíndrico e ele vai sendo raspado, vai gerando essa escama. Bom, já o outro gelo que a gente tem, pessoal, é o gelo em barra. É, o, ele é um formato de grandes dimensões, né? Então, esse gelo é uma forma bem grande. Então, essas barras são de grandes dimensões, onde vai circular uma solução. Agora não é só água, vai ser uma água com sal. E essa solução ela vai ser resfriada por evaporadores de ciclo de compressão de vapor, né, que é o mesmo que a gente utiliza para fazer o frio, é o mesmo sistema tradicional. E essas formas, né, as formas desse gelo, elas vão ter formato delas vão ser levemente cônicas, né? Então ela não vai ser, vamos dizer, totalmente cilíndrica, ela tem um formato de cone, vai meio que se convergir ali. E é cheia de água imersa no tanque de solução, de modo que a água então vai ser congelada, onde forma essas barras, né? E então, como são barras de grande extensão, elas são pesadas, então elas vão ser içadas, né? Por ter um peso considerável, você vai precisar içar elas com alguma talhadeira, ou seja ela manual ou elétrica. E então, logo não tem como assim ação humana, né? Porque também a questão do frio, você deixa lá também, e esse gelo, né? Muitas vezes esse gelo não pode ter o contato, né? Senão você gera contaminação. Ainda mais se o gelo for para um fim de alimentação, né? Então, o contato humano tem que ser o mínimo ou não, simplesmente não existir. E além desse também a gente tem o gelo em tubo, né? Então esse de fato é um tubo de forma cilíndrico, né? Em tubos verticais frios. Então a camada de gelo é formada até que ela seja suficientemente espessa. Aí o ciclo de desprendimento se inicia. Então esse aqui também você vai utilizar um pouco de degelo. Esse de gelo em barra também. Aí você vai precisar de um degelo porque o gelo, né? Como ele tem uma expansão, ele tende a aderir, né? O seu recipiente, sua forma. Então, vamos dizer assim, ele de certa forma ele cola, né? Então, você precisa desprender naquela camada ali superficial, você vai fazer um pequeno degelo. Então, de certa forma, você vai aumentar um pouco dessa temperatura do gelo e vai fazer um derretimento, uma espécie de derretimento superficial. Você vai ter um pouco de perda, né, de volume, né, perda de água desse gelo. Um pouco inevitável, não tem como, né? Certo, pessoal? Então, falei aí da parte do gelo, né, a gente tem, né, precisa em algumas, né, aplicações, então, né, algumas indústrias na área química ou na farmacêutica, até na indústria de alimento, vou precisar da fabricação de gelo, né, para alguma aplicação, né. E agora, pessoal, vou falar justamente das câmaras frigoríficas, certo? Ah, bom, então a câmara frigorífica, pessoal, ele é utilizado tanto na área industrial quanto também na comercial, né? Comercial, principalmente para estoque e armazenamento, né? Do produto que vem da indústria, inclusive. Né? E a indústria também para fazer a manipulação, né? Você fez o abate, fez tudo, você faz tudo na cadeia do frio, né? Então, tudo na temperatura adequada, desde ali do abate até a embalagem, o produto final, né? Que vai chegar até no consumidor também. Então, essa cadeia do frio, né? Vai desde ali vamos dizer assim, do abate até chegar na prateleira.
Então, compreende tudo ali, claro, cada processo com sua função. E a função da câmara frigorífica é justamente fazer o quê? Armazenagem e conservação dos produtos resfriados. O que que eu entendo por resfriado, pessoal? Resfriar um alimento é você diminuir sua temperatura até antes da temperatura de solidificação da água, que é o 0 graus, né? E congelados, né? Armazenagem e conservação de produtos congelados é aquele produto que está abaixo da temperatura de solidificação da água. Então, tá lá entre -20 e -30 graus. Então, tantos produtos e também para resfriamento e congelamento dos alimentos, que vale a mesma regra, né? É, bom, então, pessoal, para eu atingir essas temperaturas, principalmente de congelamento, de -20, -30 graus, então eu preciso retirar a quantidade de calor, né, do próprio alimento que eu estou conservando e de algumas fontes de calor que tem interno lá do minha câmara frigorífica, né? Então, se a gente pensar ali, basicamente é o que que é? Efeito de iluminação, infiltração de calor, condução do calor, né, de fora para dentro, a convecção, né, que o calor que vem no conteúdo do ar ali, que também tem um calor ali, pessoas que estão se movimentando, é, o, no caso também veículos, no caso empilhadeiras que também geram calor, então tudo isso você leva em consideração, né, para, por exemplo, poder principalmente isolar. Então, para eu manter esse frio, né, além do meu evaporador que é responsável por fazer essa troca térmica, eu preciso manter essa temperatura. E para manter essa temperatura, eu vou precisar de isolantes térmicos, né? Então, geralmente aquele formato de wafer, né, onde tem duas chapas de aço, e entre essas chapas de aço eu vou ter o isolante térmico. Esse isolante térmico, a gente utiliza dois materiais, o poliestireno expandido, que é o EPR, o poliuretano expandido, são os mais utilizados, também tem um lã de rocha, né? Também pode ser utilizado. Isso é menos aí. Não, tá aí uma câmara frigorífica típica, né? Frigorífica industrial para estocagem, né? Principalmente aqui está o produto já final, para armazenagem e logística, né? Para poder levar para as câmaras comerciais, que são parecidas aqui, só que é a outra ponta do processo, né? Então também até o chão também é devidamente isolado, né? Então o chão você também utiliza ali uma espécie de isolante para também não ter o calor que vem do solo, né? Então também, como eu falei, o calor dos produtos tem que ser resfriado, a própria estrutura, movimentação, né? Então esses partes aqui são movimentados por empilhadeiras que geram calor, o calor precisa ser retirado. A pessoa que está manipulando ali, a pessoa que está fazendo está entrando ali, precisa ser retirado esse calor, né? E aí está esse isopainel, né? Esses isopainéis aí, eles podem ser já pré-fabricados, né? Já ter pronto ali, ou podem ser feitos por projetos, né? Por projetos ali, conforme a necessidade de cliente e demanda, né? Bom, então o isopainel, pessoal, ele é utilizado, né? Principalmente nas paredes e teto, né? O piso você pode utilizar ali um outro espécie, né, para poder, só que o isopainel ele não aguenta peso, eu preciso colocar uma outra forma de isolante para aguentar peso, tá? Movimento de pallet, né, peso em si, pessoas ali, movimento em si, tá? Questão estrutural, né? E também evitar umidade que venha principalmente do solo, né? Então também preciso isolar tanto de forma a umidade também quanto a questão de calor, né? Para não infiltrar calor que vem do chão. Bom, como eu falei, né, os pisos têm que ser feitos em concreto, principalmente questão da circulação de pessoas, né? As paleteiras e as empilhadeiras. E também os isopainéis, eles podem vir com as larguras definidas, então no mercado você pode ter aí as larguras pré-definidas ou você pode fabricar, né? Conforme ali o seu projeto, né?
E vão ter sistemas de encaixe, né? Até porque, né? Vamos dizer assim, que a parte crítica aí da câmara frigorífica são os encaixes aqui, né? Somente entre o teto e as paredes ali, né? Esses encaixes ali tem que ser muito bem feito porque é, pode escapar calor, né? Perdão, o frio pode sair por ali ou o calor que está de fora entrar para dentro da câmara frigorífica. E isso aumentar o custo energético, por exemplo, para retirar o frio, né? Então é a parte crítica, né? São as junções ali. Ah, bom, o mais utilizado, pessoal, dos isolantes é o poliuretano expandido. Ele vai ter uma boa relação de custo-benefício. Ele é fácil de ser injetado no local de uso e ele é aplicado após confecção da funilaria em alumínio. Então, por exemplo, nos furos que são injetadas duas substâncias que formam o isolamento, tampões plásticos, né, vão ser colocados visando então evitar o contato do isolante com o meio externo, né? É, então você pode colocar ali um silicone ou alguma coisa ali também justamente para evitar esse momento crítico que é a infiltração de calor, né? Por essas frestas ou por justamente ali alguma fresta, algum espaço ali, né? Bom, pessoal, e outro elemento também, né, que, claro, se a gente tem as paredes, os tetos, a gente precisa fazer a movimentação do produto. Então, precisa de uma porta, né? Então, precisa de uma porta para poder fazer a movimentação. E ela, então, também tem que ter uma tensão especial, né? Ela também é feita da mesma espessura, né? Da mesma espessura das paredes e do teto, né? E ela também vai ter outras características. Ela tem que ter a dobradiça, ela vai ter que ter também, vai ter que ter dobradiça, vai ter que ter o trilho para abertura e fechamento, né? Então, a dobradiça, se for aquela porta abrindo como uma folha, ou corrediça, tem que ter o trilho, né? E outra coisa também, ela vai precisar de ter uma chapa ali e uma borracha, igual porta de geladeira, para poder fazer a perfeita vedação, né? Conseguir vedar ali, né? Do meio interno do meio externo, né? E, então essa chapa, ela tem que ser aquela chapa plana, relativamente lisa, e que a borracha ali, né? Principalmente com aquele princípio de ímã, igual a borracha de geladeira de casa mesmo, pessoal. Ela tampa ali para poder dar aquela vedação, evitar a infiltração de calor do meio externo para o meio interno e a fuga do frio, né, de dentro para fora. Então tá isso, a porta em formato de folha, né, tem a dobradiça. Então, por exemplo, é um portal, né? Você tem que ter esse portal ali, a chapa metálica, para poder ter lá o perfeito encaixe, né? Ou se for de trilho, da mesma forma, tem que ter uma chapa ali para poder ter o encaixe perfeito, né? É, nosso sistema de fechamento para poder dar aquela pressão também, né? Porque aí consegue fazer a pressão na borracha e ela ter uma melhor vedação, certo? E também, olha lá, aquela borracha, igual a borracha que a gente vê na nossa geladeira aí comercial. Bom, além disso, pessoal, algumas portas, né, vão ser fornecidas com aquecimento das borrachas de vedação. Até porque essas borrachas vão estar em contato com o frio, com o tempo elas podem ressecar devido ao alto frio, né? Ainda mais se for um frio intenso de congelamento. Então ela tem aquele aquecimento e evitar o dano à borracha para o seu congelamento. Porque se ela congelar, ela empedra, né? Praticamente ela perdeu totalmente sua função ali, que é vedação, né? Vedação ali da porta, né? Do portal da câmara fria. E outro cuidado aí também, pessoal, bom, eu trabalhei em supermercado, né, no Atacadão aqui em Goiânia, e na câmara fria lá, o pessoal, né, movimentação muito grande, né,
Então dava ali em torno de 5 segundos, já era aquele apito, né, aquele sinal sonoro ensurdecedor. Aquela sirenezona, parecia incêndio, né? Era justamente para avisar, ó, fecha a porta, porque, né, qual que é o problema, né, principalmente na câmara fria? A infiltração de ar quente, né? A infiltração do ar quente e o ar frio que sai, né? Então, esse ar quente que entra e vai entrando de forma, vamos dizer assim, sem controle, se entrar muita ar quente, aí você vai ter as duas, vai ter consequências. Primeiro, você vai aumentar a quantidade de trabalho para poder retirar esse ar quente que entrou dentro da câmara fria. E a diferença de temperatura do ar quente, né? Então, quanto mais quente for esse ar que entrar ali e mais frio for o exterior da câmara, ou seja, essa diferença for muito grande, você vai ter uma grande chance de ter isso aqui, ó, gelo acumulado. E esse gelo aqui, pessoal, antigamente a gente falava que era uma coisa boa. Ah, se tem gelo acumulado é porque está trabalhando certinho a câmara, a geladeira. Só que a gente sabe que, por exemplo, o gelo ele acaba atuando como isolante térmico. Ele atua como isolante. Aí se ele for também acumular na evaporadora, ele praticamente ali atrapalha a troca térmica. Aí você vai só aumentando aqui o gelo acumulado e isso é prejudicial. Aí você precisa degelar, se não tiver um sistema de degelo, dá trabalho, você tem que retirar. Então, por isso que é todo cuidado. Então, por exemplo, lá no Atacadão mesmo trabalhei, era a gente era o pessoal, né, a gente tomando bronca direto, né, ou a porta, né, quando era, não era a sirene, era o pessoal, né, da hierarquia maior pegando nosso pé, mas com toda a razão, pessoal, não é, tem justificativa para isso, né, porque essa infiltração de ar quente aqui, ó, gera gelo, aumenta o trabalho e o custo energético também, né, pessoal, se a gente está lidando com comércio, a gente, assim, pessoa física, a gente, né, muitos não têm essa noção. Ah, só um pouquinho aberto a porta ali não vai dar nada. Mas é problema, né? Por exemplo, você está entrando um ar que está quente, com micro-organismos, um ar contaminado, contamina o alimento que está ali dentro, né? O ar frio vai sair. Então, é problema, pessoal. E o custo energético, né? Pode parecer pouco, mas se eu vou somando ali, às vezes, né? Que tem que retirar esse calor, o trabalho que tem o sistema ali, no final dá um custo extremamente alto, né? Então, assim, reflete, né? Até na nossa casa mesmo, pessoal, se a gente ficar abusando de ficar abrindo muita geladeira da nossa casa e manter a porta aberta à geladeira, a gente vai ver que a nossa conta de energia, ó, dá aquela subida astronômica. A gente fala, poxa, mas eu economizo tanto, mas espera aí, certas atitudes que a gente tem ali tá aumentando o custo energético que pode ser simplesmente isso, tô deixando a geladeira aberta. Aí é problema, né? Que pessoal, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu tô falando aqui, vamos falar aqui, se vocês não interromperem aí, eu tô dormindo não, né, pessoal? Professor, boa tarde. Boa tarde, pode falar, Zé. Aqui no frigorífico onde a gente trabalha, é, durante o dia os meninos da câmara fria deixam a maioria da parte as câmaras abertas. E aí quando é no outro dia eles querem que o produto esteja congelado. E, não, e fora o gelo também que se acumula, né, Zé? E Sim, gera aquele gelo. o evaporador lá todos os dias precisa dar degelo e às vezes não consegue quebrar o gelo que cria lá dentro devido ao ar que entra. Eu vou falar inclusive dos sistemas de degelo, mas, por exemplo, sistema que não tem degelo, olha a trabalheira que tem. Talvez tem que subir escada, né? Porque geralmente é um pé direito alto, né? E já tem o risco, né? Até porque você está entrando em lugar congelado. Já é um ambiente que é escorregadio, né? Já uma vez já. Sim, ali. Então, mesmo aqueles EPIs que a gente utiliza, as botas de EPI, mas o chão é bem. O chãozinho é bem traiçoeiro. Para tomar cuidado, a gente cai, escorrega, tem um acidente, né? Então, todo cuidado ali é pouco.
E esse gelo é ruim. Aí geralmente a gente toma bronca mesmo, né, Zé? Pô, você vai ó, lá, acumulando gelo, né? O pessoal que é responsável por fazer o degelo também fica na bronca, né? Poxa, não tá fazendo algo ali que é É, simples, né? Poxa, tá, fechar a é, porta e ali. às vezes ainda sobra ainda pro operador que tá operando, né, devido ao frio não ter chegado. Às vezes eles querem botar alguma culpa no operador, mas deixa que o túnel passou o dia aberto lá, eles mexendo com a porta aberta. É, não, isso aí, você falando nisso, eu lembro mesmo, já vou na hora eu lembro onde eu trabalhei também lá no Atacadão também. Era uma sirene ensurdecedora, e o povo pensei que era surdo, eu não fazia questão mesmo de ouvir. Eu falei, gente, negócio, negócio aqui como eles gritando. E dentro do supermercado, né, no Atacadão lá, que a porta da câmara frigorífica era bem, só tinha aquela cortininha ali de aqueles pedaços de plástico e já era a entrada da câmara fria, né? Eu falei, gente, o pessoal não tá nem. Mas tá bom, né? Paciência. Pode falar, né, Kelly? Só para complementar o Oziel, em relação a essas portas abertas das câmaras frias. Isso interfere muito porque acaba criando uma elevação no piso e isso realmente faz com que aconteça acidentes, né? Principalmente envolvendo queda. E É, aí, muitas gera. vezes, para retirar aquela elevação do piso, eles precisam usar a água quente. E isso também não é muito legal, né? É, e na verdade a água quente não é ainda o ideal, porque a água quente, depois ela vai e ela forma aquela camadinha fininha. Essa camadinha fininha, ela é Sim, quase que como se você estivesse encerando mesmo ali, ó, a é. câmara fria, né? Você insera ela ali, fica escorregadinho. Aí você tem que apelar para um outro meio que é sal. Aí sal é problema, que aí sal você tá jogando ali, mas você tem um risco de oxidar tudo também que tá metálico ali, principalmente as estruturas ali vai os pallets, né? O pallets, ou a própria câmara também que tem revestimento em aço ali, pode estar, né, sujeitando a oxidar, Quando né? isso acontece, tem algo que possa ser feito, um meio em que possa ser feito para que eles não utilizem a água, então a água quente. É porque assim, no caso aí, Ana, a água é vamos dizer assim, é o meio mais neutro que tem, né? Que eu falei, tem um sal, mas é porque o sal, aí, por exemplo, um de vocês aí é abate animal, né? Não pode utilizar sal, aí pode altera, né, o produto que vocês estão manipulando. Tem o perigo também da própria parte estrutural, se jogar sal ali, você pode, né, oxidar. Porque, por exemplo, nos países frios, né? Nos países frios, o que que eles fazem ali, principalmente em estrada, né? Geralmente é um caminhãozinho que joga uma solução de água com sal, né? Aí só que o sal, com o tempo, você vê muito problema de oxidação nesses países mais frios, nem por causa do gelo, por causa da solução com sal, o sal vai, como é que fala? Vai aumentar o ponto de fusão, né? Então a água já não consegue gelar ali no 0 grau, não consegue congelar os 0 graus aí. Aí ela mantém ali sem o congelamento. Porém, você vai estar sujeito à oxidação. Como diz, aí já não é o meu escopo aqui, né? Tem uma colega nossa aqui que é engenheiro de alimentos, mas no caso a água acho que é o mais indicado aí, ou algum outro meio que não contamine o alimento, né? Que vocês estão manipulando aí, né? Ou aí eu já não sei qual poderia ser o mais indicado, né? O sal, vamos dizer assim, é a solução mais óbvia, porém a gente não pode fazer isso, né? Até por causa da aplicação aí de vocês, certo? Naquele aí Entendi, entendi. já não é recomendado, né? Falar é uma solução mais imediata, você fala assim, resolve o sal, porém o Certo. sal tem esse problema, né? Como eu falei, tem esse problema de, opa, a gente está lidando aqui com alimento, pode dar alteração aí que a gente está manipulando o produto e principalmente alteração estrutural, né? Na parte de aço ou alguma coisa ali de estrutural que tenha metal, né? Que ataca, corrói, né? Faz a corrosão, a oxidação, que isso também não é desejável dentro da minha câmara, né?
Bom, então algumas soluções para evitar esse problema também, claro, ele não é uma solução que ela não é definitiva, ela não vai deixar, por exemplo, do frio sair e o ar quente entrar, né, totalmente. Porém, ele consegue de certa forma impedir que a cortina de ar, né? Então, na porta, na entrada, você pode jogar ali um ventilador que joga ali uma cortina de ar. Pode usar para o próprio ar da câmara fria, que joga um ar ali, né, de um fluxo forçado, de convecção forçada, né, com um ventilador, que joga um fluxo com uma certa espessura e velocidade, de cima para baixo. E quando você abre ali a porta ali da câmara fria, gera então essa cortina de ar, onde o ar quente ele é bloqueado e o frio ele fica ali retido. Só que, claro, pessoal, aí não é a solução perfeita. Você vai ter ali um pouco de fuga, né, do ar frio e um pouco de entrada de ar quente, não tem jeito. E outro e uma outra também coisa que ele bloqueia, por exemplo, inseto, né? A cortina de ar previne também insetos, né? Que são vetores para contaminação de alimentos. Então, isso também tem que ser evitado. Então, quem já viu cortina de ar, por exemplo, em ônibus, né? Com ar condicionado, né, então a gente entra ali a gente entra, né, na porta do ônibus, você sente ali uma corrente de ar, que é para justamente evitar aquele ar frio que foi gerado dentro do ônibus, né? Vá para fora, que o ar quente entre. Tem alguns lugares que tem aquela porta automática, né, de sensor. Então você entra, quando ela abre automaticamente, ela já joga a cortina de ar em cima. Aí você sente aquele ar forte por cima. Você fala, nossa, bem, um vento forte, mas é justamente a cortina de ar que evita, né, o ar frio sair, que é a infiltração do ar quente para, né, entrar no, no, no meio ambiente. Hein, Anderson? Oi, quem perguntou? Só pode falar, Gerson. José, valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Pode falar. O álcool, ele também ajuda a derreter o gelo, não ajuda? Oi, não entendi, Gerson. O álcool, ele também ajuda a derreter o gelo, não ajuda? O álcool, sim, ajuda também. É, só, só que eu acho que ele ajuda para congelar, não sei se ele ajuda na aceleração para congelar, porque a temperatura dele é menor, né, de congelamento, né? Geralmente você utiliza essa mistura, por exemplo, para congelar mais rápido, né? Tem até um pessoal faz até a, aquele experimento, né, de congelar, por exemplo, um refrigerante bem rápido ou uma bebida qualquer. Coloca ela dentro de uma vasilha numa solução de água com álcool. Coloca dentro da geladeira e gera muito mais rápido, né? Atinge uma temperatura muito mais rápida que você simplesmente colocar na geladeira. Então você faz esse gela, né? Faz esse gelamento da bebida. Eu não sei se eu acho que ele não aumenta. Sinceramente, o sal sei que ajuda, né? No degelo. Agora a, o álcool acho que não, viu? Certo, Gerson? Bom, então continuando aí, pessoal. Bom, então como é que a forma, né, de se produzir o frio é a mesma, né, que a gente vê aí tanto na climatização quanto nos balcões normais ali, tanto de resfriamento quanto de congelamento. Então, o evaporador, o que que ele faz? Ele retira o calor ali que é gerado, seja pela iluminação, pessoas que estão ali se movimentando, paleteiras, né, empilhadeiras, e o próprio calor do produto que entra ali, se ele estiver a temperatura ambiente ou não, esse calor tem que ser retirado. O calor que infiltra, né, o calor que entra ali pela abertura do ar ou por algum tipo de infiltração, que ele precisa ser retirado. E isso faz pelo evaporador, né? Então, o meu fluido refrigerante passa, né, e ele vai absorver esse calor. Então, ele vai evaporar.
né? Então ele vai justamente evaporar e retirar esse calor ali e gerar o frio, né? Seja para resfriar ou congelar. E esses sistemas grandes, pessoal, alguns sistemas menores você pode utilizar um fluido alternativo, mas as grandes câmaras frigoríficas você vai utilizar o sistema de amônia. E, e o refrigerante, né, que é a amônia, ele vai ser fornecido às evaporadoras por meio de bombas, né? Seria um sistema de bombeamento ou por ação da gravidade. Bom, e os que vão utilizar sistema de duplo estágio, né? O duplo estágio, pessoal, é justamente uma solução para eu conseguir atingir duas temperaturas, uma temperatura para resfriamento e outra para congelamento, né? E, claro, né, a origem desse fluido refrigerante, você pode utilizar também fluido intermediário para atingir uma temperatura intermediária, outra mais extrema. Então, você vai ter algumas soluções aí, né? E vai depender do tipo de câmara e seu regime de trabalho. Então, justamente as câmaras de estocagem de alimentos congelados, ou chamado túneis de congelamento, né? São alimentados pelo líquido refrigerante oriundo de separadores de líquido, né, sob baixa pressão e temperatura, que é onde passa pelo evaporador, né? Então é um separador de líquido que está a baixa pressão e uma temperatura muito baixa. O túnel de congelamento é justamente a fase onde ele vai entrar numa temperatura X e ele vai passar ali e congelar, né? Seja resfriar ou congelar. E também tem as câmaras de resfriamento ou estocagem evaporadores de sala de manipulação. A gente pode ter aquela chamada antessala, né? Que você pode fazer aquela preparação do alimento antes de estocar ele, armazenar, né? Ou fazer um corte, fazer uma manipulação, ou embalar, né? Fazer a embalagem para poder estocar ele, né? E essas salas, né, vão ter uma temperatura um pouco maior, claro, do que o resfriamento ou congelamento, né? Aí pode utilizar um resfriador intermediário, é por isso que usa os estágios intermediários, né? Ou pode também usar um separador de líquido instalado em paralelo, né? Então você pega um separador de líquido, trabalha em paralelo para poder fazer um sistema, por exemplo, para essa antessala. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, pessoal, que eu acho que vocês vão entender melhor aí. Vou desenhar aqui mais ou menos, pessoal, uma câmara fria. Então, por exemplo, tem mais ou menos de cabeça. Deixa eu ver aqui. Era assim. Aí eu tinha a porta aqui. A entrada era aquelas cortininhas, né? Então eu vou pôr meio assim. Aqui então era a antessala, né? Que é aquela antessala que a gente tem, né? Eu chamo de antessala, pessoal. Eu não sei qual que é o nome que vocês dão aí. Sala de preparo, eu chamo de antessala, mas é um nome meio que de engenharia civil, mas não sei qual nome que vocês dão aí. Mas só que é onde sala de preparo, onde você pesa, manipula, embala, né? Seja para inserir ou para retirar, né? Aí a gente tem aqui a câmara de resfriamento. Então aqui a gente tem a câmara de resfriamento. E aqui a gente tem a câmara de congelamento. Então a câmara era uma câmara maior. Então a gente tem uma câmara maior aqui, acho que era a doca, onde chegava aqui. Então aqui é a saída para a doca. Mais ou menos a câmara fria onde eu trabalhava lá, pessoal, no Tacadão. E aqui é o de congelamento. Bom, então aqui, pessoal, a gente sabe que eu preciso de temperaturas diferentes nos três ambientes, né? Então, por exemplo, antessala aqui, você vai trabalhar com a temperatura maior que o do resfriamento, né? Então, T maior que o do resfriamento. Aqui a temperatura é até, né? Então, vamos dizer assim, quase próximo do 0 graus, aproximadamente 0 graus. E aqui a temperatura menor do que o 0 graus, né? 0 graus Celsius.
difícil aqui. Bom, então, pessoal, o que a gente tem que imaginar? Então, a gente tem um evaporador aqui, né? Um evaporador aqui. Aqui, por mais que aqui seja maior do que o resfriamento, eu preciso também ser controlada a temperatura. Então, eu preciso de 3 evaporadores de 3 ambientes distintos. É aqui que eu preciso. Eu tenho o meu ciclo aqui, né? Então, eu tenho o meu ciclo. Então, eu vou ter aquele primeiro ciclo ali. Aí eu vou ter que ter um intermediário aqui, ó. Então, aqui eu posso utilizar para o congelamento. Aqui eu posso utilizar para o resfriamento. E aqui é o condensador, né? Onde eu jogo esse calor todo para fora, né? Então, eu utilizo um sistema de duplo estágio, né, com 2 compressores. Então tem um compressor, isso aí o Caio já falou aí, pessoal. Não vou ater aqui, é só para a gente. Então você precisa atingir temperaturas diferentes. E aqui no resfriado você pode pegar um pouco ali, ó, e jogar como se fosse um, um separador de líquido. Você vai fazer, você só vai deslocar aqui para ter uma temperatura um pouco ali para antessala. Aí você usa um separador que desvia um pouco desse fluido para a antessala e depois joga para o compressor. Então aí você vai ter 3 temperaturas distintas, né? Então aí você vai precisar, né, de meios, né? Ou o duplo estágio, ou no caso ali o separador de líquido, né? Que a gente está falando aqui, né? Bom, e esse aí, pessoal, é um evaporador típico, né? Então com convecção forçada, né? Então é um ventilador que ajuda então a retirar o calor e resfriar ou congelar o ambiente, né? E essa bandeja aqui é justamente para a parte de degelo, né? Então uma coisa que não pode ter em hipótese nenhuma aqui é gelo acumulado, que a gente estava falando anteriormente, que o gelo ele vai atuar como isolante, então ele vai atrapalhar a retirada do calor aqui do ambiente. Então ele diminui a eficiência de troca térmica, né, do evaporador, então vai fazer com que o meu sistema trabalhe mais, gaste mais energia. Então eu preciso degelar, né, tirar esse gelo, derretendo ele, transformando ele em água, né? Aí eu preciso apelar para um sistema de degelo para melhorar a eficiência e troca e gasto de energia, né, pessoal? Então, o sistema de degelo, vou falar do último aí, o sistema de degelo pode funcionar por meio de gás quente, que eu falei rapidinho sobre ele, aspersão de água sobre a serpentina ou degelo elétrico. Esse, por exemplo, o degelo elétrico a gente tem, por exemplo, na nosso refrigerador mesmo residencial, né? Que tem o sistema Frost-Free, é um sistema de degelo elétrico, né? Então, iniciando pelo degelo de gás quente, é, o gás quente nada mais é que ele faz. Ele pega, então, o vapor que ele comprimiu ali, saiu do compressor, ele vai desviar. Igual eu falei, ele desvia uma parte desse. Então, por exemplo, acionou, né? Então, opa, tem muito gelo. Aí o sistema, né? O sistema de controle manda um sinal, né? Manda um sinal lá, né? Manda um sinal para a válvula. Aí a válvula, o que que ela vai fazer? Que está logo na saída do compressor, ela vai abrir e desviar esse gás, né? Esse gás quente que está em alta pressão e temperatura, ele vai desviar lá para o degelo. Aí passa para o degelo ali do sistema do evaporador e passa ali e, vamos dizer assim, degela. Aí degelou, aí ele manda um sinal, né? Até porque se não tiver um sinal de falar assim, desliga isso, senão ele vai ficar esquentando, aí vai ser mais calor que vai ter que retirar do ambiente. Aí pode fazer isso por comparação lá, um sensor de temperatura, por exemplo, vai falar, opa, ou por peso, né, o tanto de água que entra, pode ser também
pelo peso de água. Tem algumas formas de fazer esse controle aí. Manda outro sinal vai falar o quê? Fecha a válvula fecha, aí o gás que antes estava desviado, né, passa ali, vai para o condensador e segue o fluxo normal. Esse gás quente, aí ele desvia e vai lá para o condensador também. Aí volta ao normal, esse é o degelo por gás quente. Já por aspersão de água, os evaporadores é submetido a uma corrente descendente de água sobre a superfície de modo a efetuar o descongelamento. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma água estocada e fazer, né? Tem um sensor, fala, ó, passa uma água quente que vai o quê? Trocar o calor, esse calor passa por gelo, derrete ele, né? Asperge a água e depois ele volta ali né, vai para algum outro processo ali e para essa aspersão de água. Já o degelo por circulação forçada de ar, eu faço o fechamento da alimentação de fluido refrigerante no evaporador, seguido do acionamento da ventilação. Então, aquele próprio calor que o meu, que o meu evaporador já captou, eu posso utilizar ele para degelar. Então, aquele próprio calor eu já utilizo para degelar. Degelou, beleza, eu posso fazer o meu circuito, né? Então, se vocês observarem aí, pessoal, todos esses sistemas de degelo, de certa forma, você está utilizando o próprio sistema a seu favor, né? Já que o meu sistema ele congela e gera calor, né, ele retira e expulsa e, como dizem, conserva calor, eu posso utilizar ele para fazer o degelo. Já o degelo elétrico é o que a gente utiliza, é utilizado no nosso sistema residencial. Então, o que ele usa lá? Resistências elétricas convenientemente instaladas ali no evaporador. Então, tem gelo, né? Acumulou gelo, é da mesma forma lá do gás quente. É um sensor, ó, liga aí o degelo elétrico. Aí ele vai aquecer, né? Uma resistência. É o calor que vai fazer derreter essa água. Essa água vai lá para a bandeja e vai embora. Pode derreter, tá tudo limpo. Agora manda um sinal, agora é um sinal elétrico. Opa, desliga aí a resistência. Desligou, o sistema está funcionando normal. Aí vai da mesma forma. Formou gelo, liga e assim por diante. Ok, pessoal. Deixa eu. Eu vou falar, dar uma última parte aí. Quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém com dúvidas? Eu vou falando aqui, pessoal. Pode me interrompendo aí. Eu começo a falar aqui, eu meio que pego o fio da meada aí e vou falando. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, pessoal. Vamos continuar aí, ó. Então, isso aí, ó, eu creio que para vocês já é uma coisa que é a questão das características operacionais das câmaras frias, né? Que, por exemplo, o controle não é só da temperatura. Outra coisa, já que a gente está lidando com alimento, a umidade relativa, né? Até porque a umidade ela impacta diretamente na questão da conservação do alimento, também questão de micro-organismo. Bom, é área de engenharia de alimento, pessoal, não vou me atrever não diz a- não vou me atrever a atravessar essa fronteira, né? Não é a minha praia, que é só o que a gente entende aqui, basicamente, é a água que tem ali, essa umidade tem que ser controlada, né, para a questão do micro-organismo, não deteriorar o alimento, e ao mesmo tempo a questão sensorial e aspecto físico, né, do alimento ali, o visual, né, fica um alimento, dependendo da umidade, ele perde ali as características sensoriais, chamando organolépticas, né, enfim. Isso tem que ser devidamente controlado, então não é apenas a temperatura, né, se diminuir ou aumentar a temperatura, mas a umidade também tem que ser devidamente controlada. Bom, então, por exemplo, no resfriamento de produtos resfriados é próximo a zero, né? E umidade relativa de até 85%. Se for para produto congelado, na ordem de -20, aí também acho que até 60%, se eu não me engano, né? Quais são os parâmetros que vocês trabalham aí, pessoal? Só para de curiosidade mesmo aqui, eu estou perguntando como leigo mesmo.
Vocês sabem, vocês melhor do que ninguém vão saber mais do que eu aí. Vocês têm alguma noção aí? Vocês sabem o parâmetro aí que vocês trabalham aí, pessoal? Só não tô perguntando Aqui, pegadinha, não, pessoal. Opa, professor, pode falar, Zé. aqui para congelamento tem câmera que chega até menos 32, né? E o normal mesmo é menos 25. Umidade, você sabe, Zé? Você tem... Não, não faço ideia. Aí é abate de aves, né? Sim, é de aves. É porque tinha uma colega nossa aqui que é engenheiro de alimentos que a Xaxá fez o de suínos aí, com uma outra turma. Bom, então é isso aí, É da outra pessoal. turma. Foi uma outra turma, né? Com a professora Thais aí, ela. Acho, não sei se ela tá terminando ou se ela terminou. É, então ela é a especialista em área de alimentos aqui, para falando, eu tô como leigo mesmo, pessoal, que eu sei por cima, porque sei que tem que fazer esse controle, né, de temperatura e umidade, não apenas a temperatura em si, né? E, por exemplo, falando do túnel de congelamento, dependendo do tipo de túnel, se é de contato, placa, estacionário, licoidal, né? Então você pode obter temperatura ainda mais baixa. Então, por exemplo, na indústria frigorífica, você usa amônia, porque até hoje, pessoal, não tem, por mais que aí se evolua no estudo de novos fluidos refrigerantes, né, de substitutos, mas ainda não se achou, né, não se tem ainda um substituto ideal para amônia, principalmente em grandes sistemas de frigoríficos industriais, por causa do poder calorífico da amônia. A amônia é muito boa para congelar, o custo dela é baixo, ela só tem que ter a robustez na questão da segurança, né? Até porque para a natureza em si, a amônia não é problema, ela é até fácil de ser sintetizada, né? Ela é barata e ela não tem não tem dano ao meio ambiente, mas para o ser humano, né, a amônia é problemática, né? Ela é, dependendo aí da concentração, ela é tal, né? Infelizmente aqui em Goiás, né, na BRF que de Rio Verde, teve aí, não sei se vocês ficaram sabendo aí, foi recente, mas aí de uns 2, 3 anos atrás aí teve infelizmente um acidente com amônia. Acho que foram 3 ou 4 pessoas vieram a óbito. Acho que foram três, eu acho. Três, uma, não sei se uma, acho que foram 4. Uma chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. Acho que foram 4 pessoas. Felizmente, teve vazamento de amônia e teve esse problema. Aí a robustez, né, na questão na manipulação da amônia, né, que até hoje não se achou um substituto ideal. Então, por exemplo, você tem túnel de congelamento aí de -35 a -45. Não tem um fluido que consegue um poder tão grande ali, principalmente para congelamento, né? Bom, e além disso, pessoal, é a forma também de se condicionar o alimento. Então, por exemplo, é comum nas câmaras de resfriamento in natura condicionar eles em trilhos, né? Ou pendurais, ou seja, ainda sem aquela embalagem, né? Ou carcaça semi, vamos dizer assim, manipulado, né? Ser uma proteção, né? Aí essa umidade tem que ser próxima de 100%, até porque a carne ali, né, não foi totalmente manipulada, não foi embalada, e ela precisa ter essa umidade ali mais alta para não perder as suas características ali nutritivas, de sensorial e outros ali, né? Então aí tem que ser aí mais bem monitorada ainda, né? Ok, pessoal? É... Era isso que eu queria falar com vocês aí hoje, turma. Vocês têm alguma dúvida, questionamento? Deixa aí. Tudo certo, pessoal? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, estou disponível lá no grupo. Quiserem falar pelo grupo ou pelo privado, pode mencionar. Bom, pessoal, estou aqui para ajudar vocês. Não sei se minha câmera está funcionando aí. É, estão me vendo aí, pessoal? Vamos ver se.
Sim, É, também. minha câmera, eu não estou me vendo aqui na câmera, mas tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar a vocês, então, bom, acho que ainda é boa tarde aqui, a gente já está 19 horas, então uma boa tarde para vocês aí. E aí, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau aí, pessoal.